Olá pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula de arrays, continuando as aulas aqui de programação. A gente já viu, né, até agora, decisão, a gente já aprendeu com até a aula do professor William a parte de recursão e com recursão a gente viu como fazer repetição. Note que não é um caminho assim tradicional, né, esse caminho de aprender repetição por meio de recursão, mas foi o caminho que a gente acordou aqui no início, lembra? Dessa estratégia de recursão primeiro, né? E aí, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai explorar um pouco sobre esse tópico aí de arrays, né? E aí, como sempre, a gente na nossa metodologia, a gente vai apresentar um desafio e a partir desse desafio, a gente vai explorar aí como é que a gente pode resolver ele e assim, usar ele como motivação até para uma introdução no conceito de array. O desafio é esse, né? Um desafio até simples, né? Teoricamente, que a gente vai ler 11 números do teclado, sendo que o último número que a gente lê, né? A gente vai procurar ele nos 10 anteriores. Então, aí no exemplo que está aí, suponha que a gente leu esses 11 números que estão aí, que foram os números 1, 2, 2, 2, 4, 5, 2, 2, 7 e 8. Aí já foram 10, né? E depois desse a gente leu mais um número que foi o 2. Então, são 11. Então, qual que é a ideia aí? A gente vai procurar o número 2, que foi o último número lido, nesses 10 iniciais. E para a gente dar a resposta é quantas vezes o 2 apareceu nesses 10 iniciais. Então, nesse caso aí, se a gente vai contar, o 1 não conta, né? Então, 2, 2, 2 já apareceu 3 vezes. Depois o 2 aparece de novo ali depois do 5 e antes do 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vezes. Então, a resposta esperada para esse problema é 5. Como é que a gente pode resolver esse problema, né? Bom, vamos lá, a gente precisa ler, né, esses números, e aí a gente tem que depois ter uma forma de buscar nesses valores, ler e armazenar, né? E aí a gente vai ter que buscar nesse local que a gente armazenou por esses números que a gente acabou de ler. E aí como é que a gente vai fazer isso? Da forma como a gente sabe, hoje a gente provavelmente faria alguma coisa parecida com isso, né? A gente teria que declarar, vamos lá, vamos dizer assim, 10 variáveis, uma para cada número. Então eu declarei aí na linha 5 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, né? E aí o scanf vai ficar gigante, né? Nesse caso aí com 10 leituras de números inteiros também. Então declaração de variável gigante, scanf gigante. Depois eu li de novo o x, né, que é o último número, que é o 11º, que é justamente o número que a gente vai procurar. E aí agora eu tenho que contar. Mas como é que eu vou contar nesses números que eu já li? E aí o que foi que a gente fez aí? A única forma que eu tenho que fazer nesse caso é fazer um if, né? Eu tenho que fazer um if e comparar o valor de cada variável com x. Então eu comparo, bom, o valor de A é igual ao último número lido, ao último número lido, 11º, sim ou não? Se for, eu conto mais um. Como é que eu conto? Eu declarei uma variável, aí na linha 6, chamada de quantidade. Eu inicializei essa variável na linha 11 com o valor 0, né, porque se eu não achar nenhuma vez, ele tem que ter algum valor, né, não pode ficar sem estar inicializado. E aí, a cada vez que eu comparo o número x com uma dessas minhas variáveis, eu verifico se o valor é igual. Se for, eu somo mais um. Então, vocês podem ver aí na linha, se for igual, ó, aí eu faço quantidade mais, né, que é a mesma coisa do que quantidade, recebe quantidade mais 1. E eu vou fazendo a comparação com B, com C, com D, com todas as variáveis, aí contando de um por um. Obviamente, vocês já devem estar percebendo aí uma série de problemas aí com essa solução, né? Uma solução que, se a gente fosse listar aqui os problemas, imagina que a gente agora não são, a gente declarou 10, mas se fossem 1000 inteiros, aí você ia ter 1000 variáveis, você ia fazer 1000 scanfs, né? Ou um scanf com 1000 elementos para você ler, e a quantidade de ifs que você ia ter que ter para cada um, né? E isso considerando uma coisa que é só verificar se ele já existe, né? Então, assim, são muitos os problemas aí com essa solução. E aí, obviamente, vocês já devem estar pensando, e como é que a gente resolve isso? Agora a gente vem aí para nossa sorte, né? Esse é um problema muito recorrente, você armazenar coisas, né? E precisar fazer várias coisas, e precisar fazer alguma coisa com elas depois. E aí uma das formas de a gente fazer isso é usando os arrays, né? Então, assim, o que é que a gente precisa fazer nesse caso? A gente precisa de alguma forma para armazenar esses números de forma fácil, a gente precisa
além de armazenar, preciso declarar, armazenar e eu preciso manipular esses valores. Nesse caso, a manipulação é simplesmente comparar, né? Mas eu poderia fazer alguma outra operação mais específica. Então esse aqui é o nosso desafio e a gente vai usar arrays para isso. Então, o que é um array? Aí a gente colocou assim um exemplo, até uma forma de você visualizar o array. O array é muito simples. Ele é um tipo, né, uma estrutura que já está embutida ali na linguagem de programação, que permite que você manipule valores de um mesmo tipo. Então, por exemplo, nesse caso aí, eu estou declarando um array de tamanho 1000. E o nome desse array eu estou dizendo que é A. O nome desse array é A. Então o que é que vai acontecer? Você vai ter 1000, e outra coisa, o tipo desse array é inteiro, né? Então o que é que vai acontecer aí? Você vai ter 1000 inteiros, só que a vantagem é que você vai poder declarar eles de uma vez só. Então desse jeito que você fez aí, você já declarou 1000 inteiros. O nome deles é o mesmo, quer dizer, é A, né? O nome dessa variável é A, foi o que você colocou aí. E você vai ter uma forma de conseguir acessar os elementos desse array, através do índice do array, que é um conceito importante. Então, um array de 1000 elementos, por exemplo, cada elemento ele é como se tivesse um endereço, ou o que a gente chama de índice desse array. Então, o primeiro elemento desse array, o primeiro inteiro, ele é o elemento 0. O segundo é o elemento 1. E o terceiro, o elemento 2, e assim por diante. Sempre com um a menos, porque obviamente, como estou começando no 0, né? Então ele vai do 0, então se eu tenho 1000 elementos, ele vai do 0 até o 999, totalizando aí 1000 no total. Então essa que é a ideia, né? E aí como é que a gente vai usar esses valores, ler do teclado e colocar, que a gente vai explorar ele nos próximos slides. Então, por exemplo, uma vez que você declarou esse array, significa que você alocou memória para colocar esses 1000 elementos lá dentro. Quanto que vale cada elemento naquele momento que você alocou? Naquela hora ele vale lixo. Você não tem como saber, assim, você não deve supor que ele vale alguma coisa. Então ele vale lixo de memória. Aí para você colocar um valor lá dentro, você faz como se fosse uma variável qualquer. Você pode imaginar cada elemento do array como se fosse uma variável específica. Então, por exemplo, para o primeiro elemento do array, que é o A0, você pode usar o comando de atribuição normalmente, como está no slide aí, para atribuir 45 ao primeiro elemento, que é o A0. E essa forma aí, usando esses colchetes, né, é a forma que a gente tem de fazer uma referência a um elemento específico, colocando o índice desse elemento aí entre os colchetes. Então, o A0 recebe 45. Se eu quisesse colocar na 10ª posição o valor 15, basta você fazer A9, porque a 10ª posição é o elemento 9, recebe 15, né? Igual 15, né? Com o comando de atribuição. Então, assim, a atribuição de valores ela é feita como qualquer outra variável. A única diferença é que como você tem um array com vários elementos, você precisa especificar qual é o índice, em que elemento específico daquele array você vai colocar o valor lá dentro. Ah, mas e aí, um pequeno resumo do que é um array. Ele é uma estrutura, né, já nativa ali na linguagem. Ele é acessível através de um índice, então ele é indexado. O acesso é super rápido, também há um elemento específico. Se você pode ter um array de tamanho 1 milhão. Se você quiser acessar o elemento 100 mil, por exemplo, o tempo de acesso a esse elemento ele é super rápido, né? Porque você bota lá 100 mil, então ele vai direto naquela posição de memória. Ele armazena valores de um mesmo tipo. Isso é muito importante. Você no array, você não pode ter um elemento inteiro, o outro do tipo caractere, o outro do tipo float, o outro double. Não, são todos do mesmo tipo. Se é um array de inteiro, então são todos inteiros. Pode ser um array de caracteres, um array de float, um array de double. É um array de um determinado tipo. Então todos os elementos têm que obrigatoriamente ter o mesmo tipo. E aí no array você tem o elemento que você coloca lá dentro, né? Então um array de inteiros você vai ter vários inteiros, que esse é o item do array, é o elemento que está lá dentro, o conteúdo. E você tem o índice, que é a forma como você acessa aquele elemento específico. Então o elemento, como eu dei o exemplo anterior, o 10º elemento, você usa o índice 9 para acessar o 10º elemento. Então essa que é a ideia, né? E assim, você pode guardar vários dados nesse array usando uma única variável. Você não precisa declarar 1000 variáveis para guardar 1000 dados diferentes, né? Do mesmo tipo.
A forma a gente já declarou, né? Mas assim, só para deixar isso mais claro, ele tem esse formato, você define qual é o tipo de dado do array, então se é um array de float, de inteiro, de char, de double, etc. Então você tem essa primeira parte, depois você dá um nome para ele, ou seja, você dá um identificador para aquele array, você pode colocar qualquer nome válido, né, na linguagem, e depois você diz quantos elementos ele vai ter no máximo. Você pode declarar um array com 1000 elementos e só usar 10, por exemplo, mas isso significa quanto de memória você vai alocar para aquele array, no máximo, né? Quanto de memória você aloca, e significa que é o máximo de elementos que você pode colocar lá dentro, tá? E aí, por exemplo, com o array, como é que você lê do teclado? É do mesmo jeito que você faz qualquer outra variável. Então, tem mais um exemplo aí, eu declarei um array com 10 elementos, de tamanho inteiro, e aí na linha 5, se você quiser colocar um elemento na primeira posição do array, ou seja, na posição 0, né, do índice 0, basta você fazer o scanf normal, como ele é um inteiro, então é percentual D, né, inteiro decimal, e aí você usa o E comercial, e aí bota o nome da sua variável. Só que nesse caso, o nome da variável é exemplo 0, né? Porque você não pode ler os 10 elementos de uma vez só no array. Você vai ter que, cada item do array, ele é um elemento por si só, então você trata ele como uma variável. Então se você quiser ler os 10, você tem que fazer a leitura elemento por elemento. Seja desse jeito que está aí, manualmente, ou seja usando uma repetição, conforme vocês viram com o Willy. Tá? Vocês podem passar parâmetros, o array como parâmetro de função também. Então aí está um exemplo, eu tenho uma função com array aí normal e basta você dizer que aquela função ela recebe um array. E aí nesse caso específico, você não precisa dizer quantos elementos aquele array ele terá, né, no parâmetro da sua função. Você pode ver na linha 1 que você tem o n e você abre e fecha colchetes e não tem a quantidade. Esse é um detalhe técnico da linguagem C que tem a ver com ponteiros que a gente vai estudar, vai explorar mais para frente. Mas por enquanto, vocês podem partir do pressuposto que você não precisa, né, para um array de uma dimensão, que é o que a gente está explorando aqui, isso não serve para array de 2 dimensões, a gente vai ver depois por quê. Você não precisa necessariamente passar a quantidade de elementos ali que ele tem no máximo, tá? Então essa linha 1 aí, ela é válida. E aí, para você passar o parâmetro, aí você tem um exemplo aí na linha 13, por exemplo, em que eu estou usando a variável exemplo, passando ela como parâmetro para a função. Aí nesse caso, uma questão importante é que quando se trata de array, a passagem ela é por referência, ela não é uma passagem por valor, ela é por referência, ou seja, o array, se você passa ele para a função, se você alterar o conteúdo dele dentro da função, ele altera o conteúdo do array de fora da função que chamou ela, certo? Então nesse caso aí, o array da linha 9, esse array exemplo, quando você alterar ele lá na linha 3, quando você chamou ele na função, o valor da variável da linha 9, exemplo, vai estar alterado também, tá? Então essa é a questão do array. Então assim, recapitulando, o que é que a gente já sabe até agora? A gente já sabe que a gente vai precisar usar um array para resolver o nosso problema, a gente já sabe como declarar um array, a gente já sabe usar os índices, né, para acessar os elementos específicos do array, e a gente já sabe como passar parâmetro para a função. O que é que falta aí na nossa solução, né, de elementos básicos ali para a gente chegar na nossa solução? Recapitulando o problema era assim, a gente vai ler 11 números inteiros, né, e imprimir quantas vezes o último número apareceu entre os 10 primeiros. Então essa que é a ideia. Então, declarar o array, ok, eu acho que a gente vai conseguir fazer, só que agora eu vou ter que ler o teclado 10 números, e aí eu não vou querer fazer de um por um. Ler 0, ler o array com o elemento 1, 2, o 3 até o 9 de um por um. Não, eu vou fazer uma função recursiva, né, e essa função recursiva ela vai ler os elementos do teclado de um a um. E aí a gente vai explorar como é que a gente vai fazer esse conceito, como é que a gente vai resolver esse problema. Depois, a gente vai ler o número x, isso é trivial, é uma variável inteira lá normal. E por último, a gente vai fazer outra função recursiva para procurar no array que a gente já leu quantas vezes o x apareceu, né? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo.